Olá, galerinha do quarto ano, como vão vocês? Eu espero aí que todos estejam bem e animados para essa semana, certo? Hoje vocês vão receber a revisão de conteúdos de ciências para que possam estudar para a nossa gincana de quinta-feira, que acontecerá na nossa live, certo? Vamos lá? O primeiro conteúdo é sobre misturas. Antes de falar sobre misturas, nós vamos falar sobre a substância pura, que é aquela que se constitui de somente um componente, tá? São substâncias mais difíceis de encontrar, tá? Normalmente elas são produzidas em laboratório, por processo de fracionamento, de misturas ou até em métodos de purificação. E aí eu trouxe dois exemplos para vocês, que são o gás ozônio e o gás hidrogênio. Daí, a gente vem aqui com o conceito de mistura, que é o seguinte: o que é uma mistura? A mistura é a formação de duas ou mais substâncias puras. Então, eu tenho duas substâncias puras que são misturadas, certo? E que formam, então, a partir dessa mistura, um componente, tá? Um componente que pode ser uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea, tá? Uma mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase, ou seja, quando a gente vai lá e mistura, ela vira uma coisa só. Você não consegue identificar uma substância, as duas substâncias que estão ali misturadas, certo? Então ela fica uniforme. Você não consegue ver o que é uma coisa, o que é a outra, tá? Essa é a substância homogênea, mistura homogênea. É aquela que faz uma coisa só, que faz uma mistura facilmente e vira uma substância só. Já a mistura heterogênea, ela pode apresentar duas ou mais fases, tá? E elas não se misturam. Por mais que você mexa, por mais que você chacoalhe, ela não vai se misturar, certo? E aí, nós viemos falar, então, das misturas homogêneas. Dos exemplos de misturas homogêneas é o ar, tá? O ar, ele é composto por vários gases, só que a gente não consegue perceber. Ele tá lá, nós sabemos que ele existe, mas não sabemos que existe toda essa mistura e que a gente tá o tempo inteiro respirando essas misturas, tá? O ar, ele é constituído por nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, além desses gases que são os principais. Também podemos incluir outros gases e também o vapor de água. O nitrogênio é o que tem maior concentração. Ele está lá concentrado com 78% do volume de ar na atmosfera. O oxigênio, ele representa cerca de 21% e o gás carbônico representa cerca de 1%, tá bom? E o gás carbônico, ele também pode ser proveniente de processos de combustão, ou seja, aquele que acontece quando você dirige um carro, por exemplo, ok? E aí, além disso, outros gases são o gás neônio, o metano, o hidrogênio, o ozônio e o hélio, tá? Nós, em algum momento na sala de aula, fizemos a análise de uma imagem onde nós víamos uma fumaça negra saindo de uma indústria. E ali, naquela fumaça, há provavelmente a constituição desses gases e de muitos outros, né, que acabam prejudicando aí a nossa respiração, que geram uma série de doenças, né? Então, são gases prejudiciais à nossa saúde. Além disso, na nossa atmosfera, nós temos também o vapor de água, tá? Que representa aí cerca de 4% do volume atmosférico. Aí nós trouxemos aqui o exemplo de mistura homogênea, que é aquela que se mistura e a gente não consegue perceber quais são as substâncias ali dispostas, certo? Então, a água do mar, tá? Água salgada, normalmente é constituída por água, sais, sal, né? E outros sais diversos, sais minerais. E a gente não consegue perceber que tem tudo isso quando você vai tomar um banho lá de mar, aquele mar maravilhoso.
né? Então, o mar é um exemplo de mistura homogênea. Além disso, o ar, que foi o que nós falamos agora há pouco, também é uma mistura homogênea. Aí, quando a gente fala de mistura homogênea, é importante a gente falar um outro aspecto que é muito importante, que é o seguinte: normalmente, quando a gente tem uma mistura homogênea, uma grande parte das misturas, ela vem com a presença da água, tá? Então, a água, na verdade, ela é um solvente universal. Então, ela se mistura a qualquer outro tipo de substância, tá? Só que aí a gente precisa observar duas coisas importantes. Ela pode ser, quando eu misturo algum componente à água, essa substância ela pode ser solúvel ou ela pode ser insolúvel, tá? Quando eu digo que é uma substância solúvel, eu trago lá para minha mistura homogênea, lembra? Esse componente ele vai se dissolver facilmente na água, ok? Já substâncias insolúveis, elas não se misturam e aí elas fazem a gente lembrar as substâncias heterogêneas, que é o que a gente vai ver agora. Olha lá, as misturas heterogêneas. Trouxe aqui alguns exemplos de misturas heterogêneas. Um deles é o óleo, tá? O óleo, ele não se mistura à água. Além disso, a areia não se mistura à água. Além disso, o granito também não se mistura à água. Então, se você misturar todos esses componentes, você vai ver que eles ficam... É perceptível como eles se separam, né? E aí vocês podem perceber isso na imagem, né? Então ali provavelmente a pessoa misturou e o óleo subiu imediatamente, tá? Porque ele tem uma densidade menor. Depois a água ficou ali no meio e a areia foi para o fundo porque ela tem uma densidade maior, ou seja, ela é mais pesada, certo? Aí aqui, quando a gente fala de mistura heterogênea, a gente também entra num assunto que é importante, tá? Que é o seguinte: se esses componentes não se misturam, como então que eu posso fazer a separação desses sólidos ou dessas misturas, certo? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de separação, ok? E aí o primeiro deles é a catação. Então, por exemplo, você tem uma caixa que tem feijão e milho, por exemplo, certo? Então, como que eu vou separar esses dois componentes? Uma possibilidade é a catação. Então, eu vou pegar duas vasilhas, vou botar feijão em uma vasilha e vou pegar o milho e vou botar na outra vasilha, certo? Aí a gente chama isso de catação. Esse método é a catação. Outra possibilidade é o seguinte, é um magnetismo. Então, eu vou atrair objetos a partir de um metal, certo? Mas aí, nesse caso, para eu fazer essa separação, esse objeto, ele tem que ser de ferro e ele tem que ser atraído, então, por um ímã, tá? E aí, como a gente vai puxar com o ímã, todo ferro vai ser atraído em direção a esse ímã, tá? A gente chama essa forma de separação de sólidos de magnetismo. A outra possibilidade é a partir da densidade dos materiais. Mas como assim, professor? Nós vimos na mistura anterior que tinha lá o óleo, a água e a areia, certo? Então, nós tivemos ali três tipos de componentes com densidades diferenciadas. E aí, essas densidades elas vão se separar de acordo com o tipo de material, certo? Então, o mais pesado sempre vai para o fundo, depois o mais leve sempre fica por cima, e ali quem tiver menor densidade, ou a densidade média, fica ali no meio. E aí o exemplo que eu trouxe aqui foi
desse cilindro aí, onde a gente vê que existem várias substâncias, certo? Cada uma com uma densidade diferente, por isso eles não se misturam, certo? E aí vai da densidade mais leve até o mais pesado, ok? Então também é possível separar a partir da densidade dos materiais ou então dos componentes. Além disso, nós temos também um outro modo de separação de sólidos, que é a evaporação. E aí aqui eu trouxe a imagem do exemplo da separação do sal da água do mar, tá? Existem lugares que fazem essa separação, então eles dividem, né? Fazem enquadramentos onde vem a água do mar, e aí aquela água fica exposta ao sol, e depois que evapora toda essa água, fica só um material, ok? E aí assim, por exemplo, o sal, depois da água evaporar, ele é juntado, é lavado, é tratado para que então depois ele possa ser consumido. Uma outra possibilidade de separação dos sólidos é também a filtração, tá? Eu trouxe ali o café, mas é também possível fazer a filtração em filtros, naqueles filtros de barro mesmo. Existe lá um filtro no meio, que é fácil de colocar, você encaixa, depois parafusa embaixo, e aquele filtro vai tirando toda a impureza da água para que você então possa consumir água fresquinha, gostosa, maravilhosa, como é no filtro de água de barro, certo? A mesma coisa no café, quando você vai preparar o café, quando a mamãe ou o papai vai preparar o café, ele joga o pó na água fervente junto com açúcar, mistura bastante, certo? E aí depois vem filtrando essa substância. Depois que passa pelo filtro, fica só o líquido com gosto, certo? Do café, o pó fica todo preso lá no filtro e você toma só o líquido que fica gostosinho, tá bom? Aí nós viremos agora falando de outro conteúdo, que são as transformações físicas e químicas. Nós falamos muito sobre esse assunto em sala de aula. Eu acho que essa foi uma coisa que, pelo menos para muitos de vocês, um assunto que ficou claro, né? Nós fizemos alguns exemplos em sala de aula, né? E aí nós temos aqui as transformações físicas. Professora, não lembro mais. Transformações físicas, o que é? É quando esse componente, esse material, ele pode ser alterado a partir da forma. Então, por exemplo, eu tenho uma folha de papel, eu pego a folha, rasgo ela em vários pedaços. Depois que tiverem lá os vários pedaços, eu vou olhar, os pedaços continuam sendo papel, certo? Então, a estrutura, ou a forma, né, do material sofreu uma alteração, porque antes ele era inteiro, depois eu rasguei em pedaços, porém ele não mudou, não passou a ser outra coisa, né? Então, essa é uma transformação física. Além disso, trouxe aqui o gelo, certo? O gelo é a água. Quando ele derrete, ele é a água, certo? Ele não deixa de ser a água, ok? Temos também o vidro. O vidro, ele pode estar quebrado, mas ele não deixou de ser o vidro, certo? Agora, vamos falar um pouco sobre as transformações químicas. Professora, não lembro não. O que é transformação química? A transformação química é aquela que acontece a partir de reagentes que são transformados por meio de reações, tá? Aí, a estrutura desse material, ela se apresenta de uma maneira diferente, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui o ovo. O ovo, quando você pega ele cru, você vê ele de uma maneira totalmente diferente do que quando você leva ele a uma panela e frita, né? A estrutura muda, né?
há uma transformação química. Além disso, o ferro enferrujado, quando ele enferruja, ele passou por uma transformação química, tá? Que fez com que essa estrutura fosse, então, diferente depois dessa transformação. Além disso, uma madeira, quando você coloca ela no fogo, certo? Ela antes é uma madeira, depois que ela queima, ela se transforma em carvão, certo? Então ela já, depois que ela vira o carvão, ela já não tem mais a mesma estrutura, ela já não é mais a madeira que ela era antes. A mesma coisa com o palito de fósforo. Você vai riscar para ligar o fogo, riscou uma vez, botou o fogo lá. Depois disso, ele sofreu alteração, tá? Ele não é mais aquele palito, você não consegue riscar ele de novo para fazer ele virar o fogo para colocar lá. A não ser que você já bote ele no fogo, aí sim, né? Então, em todos esses casos, aconteceu então uma transformação química. Anteriormente, nós tínhamos falado, eu tinha dado o exemplo do papel. O papel, se eu rasgo ele é uma transformação, física. Ele continua sendo papel. Porém, se eu pego esse papel e queimo o papel, e nós fizemos essa experiência lá na sala de aula, lá no pátio, ele deixa de ser o papel e se transforma em cinzas, né? Então aí sim, aí há uma transformação química porque houve uma alteração da estrutura desse componente, certo? Aí nós temos aqui as transformações reversíveis e irreversíveis. Reversíveis são aquelas transformações que podem ser desfeitas. Então eu fiz a transformação e depois eu consigo trazer ela de volta. Então, por exemplo, eu transformei a água em gelo, certo? Então, coloquei ela lá no congelador, ela se transformou, ela passou do estado líquido para o estado sólido, nós já vamos falar sobre isso. Porém, contudo, todavia, se eu pegar esta água, botar no copo e colocar ao sol, ela novamente vai se transformar em água. Então, o gelo, a transformação do gelo, do sólido para o líquido, é uma transformação reversível. Agora, a transformação irreversível é aquela que não retorna mais ao estado inicial. Ou seja, fui lá, fritei o ovo, certo? Fritei o ovo. Depois que eu fritar o ovo, ele não volta mais a ser o ovo de antes, certo? Então, essa é uma transformação irreversível. Além disso, se eu queimar um papel, queimei o papel, virou cinzas. Então, essa é uma transformação irreversível. Eu não consigo fazer esse papel voltar a ser o papel que era antes, depois de queimado, certo? Agora, nós vamos falar um pouco das mudanças de estado físicos da água. Nós temos os três básicos, que são as fundamentais, que primeiro é o sólido, o líquido e o gasoso. A partir do líquido, eu posso ter essa água solidificada, e aí eu tenho sólido, e essa água, ela também pode, a partir de vapor, se tornar gasosa, tá? Gasosa, gotículas de água, ok? E aí, nós temos aqui algumas mudanças que podem acontecer a partir dessas três mudanças aqui. Quando eu falo no aumento da temperatura, então, por exemplo, aumento da temperatura, aí eu botar a temperatura alta, certo? Do frio para o quente. Quando eu falo no aumento de temperatura, o sólido para o líquido acontece o processo que a gente chama de fusão, tá? Então, quando eu tenho o meu gelo e ele derrete, ele então passa por um processo de fusão. É o que acontece, por exemplo, com as geleiras. As geleiras, elas vão descongelando, então elas passam por um processo de fusão. Aí, eu tenho também a possibilidade desse líquido se transformar no estado gasoso. Então, por exemplo, o gelo foi submetido a um calor, então ele tornou-se líquido.
Aí o líquido, ele também teve uma influência de um calor. Por exemplo, vamos supor, você foi lá e colocou uma água para ferver, esqueceu aquela água lá. De repente, quando você chega lá, se você demora muito, a água evaporou, certo? Então, quando o líquido evapora, ele então passa do estado líquido para o gasoso, ou seja, ele vai se transformar em gotículas de água e vai evaporar, certo? Então, quando eu tenho um aumento da temperatura, ou seja, do mais frio para o mais quente, eu tenho do sólido para o líquido o processo de fusão e tenho do líquido para o gasoso o processo de vaporização. Eu também posso passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ok? Nesse caso, acontecerá então a sublimação, tá? Agora, nós vamos falar da redução da temperatura, ou seja, do mais frio para o mais quente, tá? Aí, quando eu tenho o estado gasoso, ou seja, as gotículas de água, e elas, então, vão se transformar em líquido. Professora, quando que isso acontece? Então, você tá lá tomando banho, né? Aí você gosta de tomar banho com aquele chuveiro quente, aquela água quente. Aí, o que que acontece? Aquela água que é muito quente, ela vai evaporar a partir de gotículas. Essa água, ela tem ali contato com o azulejo que é frio, certo? Então, o que que acontece lá no seu banheiro? Quando você vai tomar banho e essas gotículas de água começam a ficar suspensas no ar, ela tem o contato com o azulejo mais frio, lembra? Da temperatura mais alta para a mais fria. Então, quando essas gotículas elas entram em contato com o azulejo, elas passam então por um processo de liquefação. E aí a gente vê lá no azulejo do banheiro aquela água escorrendo, né? Aquilo lá são as gotículas de água que tiveram contato com uma superfície mais fria, que foi o azulejo, e elas então se transformaram em um líquido. Então, do gasoso para o líquido, nós temos a liquefação. É só você lembrar de quando você toma banho, certo? Aí nós temos também da temperatura ainda mais alta para a mais quente, nós temos a transformação do líquido para o sólido. Então, você quer fazer um picolé, ok? Aí você fez um suco de uva, tem lá uma forminha do picolé, você faz o suco de uva, coloca na forminha e leva lá para o congelador, certo? Então, esse suco de uva, ele vai solidificar, ou seja, ele vai se tornar sólido, ok? Então, esse nós chamamos o processo de solidificação. E também é possível fazer a transformação do estado gasoso para o estado sólido, certo? Nós chamamos também de sublimação, ok? Aí nós temos aqui o ciclo da água. O ciclo da água, também nós vimos em sala de aula, é o ciclo que acontece da seguinte maneira. Então, nós temos os rios, os oceanos, os lagos, certo? E essa água, ela vai evaporar. O sol tá batendo aqui, ele tá muito quente, essa água vai evaporar, ok? Essas gotículas de água, que não são só dos rios, dos lagos e dos oceanos, que elas também são da nossa transpiração, da transpiração das plantas, elas vão subir em forma de gotículas, certo? Elas sobem no estado gasoso, que a gente chama aí de evaporação e também da transpiração, certo? E aí essas gotículas vão subir lá para o nosso céu, vão formar nuvens, ok? E aí essas nuvens, elas vão depois precipitar, vão cair na forma de chuva, ok? Aí essa chuva, ela vai se infiltrar no solo, ok?
elas vão se infiltrar no solo e assim vai acontecer o ciclo. A água sobe, depois ela desce e sobe e desce e sobe e desce, tá? É assim que acontece o ciclo da água. Aí nós temos aí as reações químicas nos seres vivos. Quando nós tratamos desse assunto, nós falamos sobre dois processos importantes. Um foi a respiração e o outro a fotossíntese. Aí, o que que acontece? A fotossíntese é a planta, né? A planta, ela produz o próprio alimento. Então, ela retira do solo a água e os sais minerais e junto com o gás carbônico, a luz solar e o oxigênio, ela faz uma transformação aí que gera a glicose, que é o alimento para a planta, ok? Então ela mesmo ela se alimenta, tá? E aí ela produz então o oxigênio, tá? Desculpa, gente. Ela puxa do solo a água e os sais minerais, junto com o gás carbônico e a luz solar, ela transforma aí na substância que é a glicose, que é o alimento dela, e ela põe para fora o oxigênio. O oxigênio que é o que nós respiramos, ok? Nós respiramos o oxigênio e para isso o oxigênio ajuda a gente a fazer todas as trocas, todo o aproveitamento, tá? A partir de uma série de processos, a gente faz a transformação desse oxigênio que vai para dentro e a gente expira o gás carbônico. E é assim que essa troca acontece, certo? Então, a planta, ela pega o gás carbônico, a água e os sais minerais do solo, a energia do sol transforma em glicose e ela produz então o oxigênio, que é o que a gente respira. Nós precisamos do oxigênio para fazer uma série de processos acontecerem no nosso organismo e a gente expira então o gás carbônico, certo? Então, assim acontecem as reações químicas nos seres vivos. E também um outro assunto que nós falamos foi sobre a mistura e a transformação dos alimentos, certo? Então, muitos alimentos podem ser consumidos crus. Quais são os alimentos que a gente consome crus? São as frutas, os legumes, as verduras, certo? Aí, o que que acontece? A gente pode misturar esses alimentos com variados outros tipos de alimentos, por exemplo, a carne, certo? E aí, dessa forma, a gente aumenta a possibilidade, né, de sabores e nutrientes para que o nosso corpo possa funcionar perfeitamente, tá? Esses alimentos, eles podem ser transformados a partir do cozimento, ou seja, a temperaturas mais altas, ou também a partir do resfriamento, certo? Que são as temperaturas mais baixas. Aí, para que eu possa transformar os alimentos, eu normalmente utilizo ali a cozinha, tá? E aí, quando eu vou fazer a transformação desses alimentos, é importante utilizar algumas medidas de segurança, certo? Primeiro, é importante ter organização e higiene nessa cozinha. Por quê? Quando eu limpo e faço a higiene tanto dos ambientes quanto dos alimentos, eu estou evitando, então, que a atração de animais, eu estou evitando a contaminação desses alimentos, certo? Então, é muito importante que se tenha uma organização e a higiene na cozinha. Além disso, para evitar que algum acidente aconteça, principalmente se o alimento estiver quente, é importante utilizar luvas para não queimar as mãos, certo? Além disso, quando for cozinhar, procurar manter sempre o cabo da panela virado para dentro do fogão, para evitar que de repente você bata a mão ali e essa panela pule e de repente você acabe se queimando, certo? Então essas são medidas básicas de segurança,
para você utilizar na cozinha quando for fazer aí a transformação dos seus alimentos. E aí, ainda nesse módulo, nós vimos algumas unidades de medida que são utilizadas na cozinha, certo? Nós temos os alimentos que podem ser medidos em massa e volume, ou seja, tudo que é grama ou quilo vai ser medido em massa, tá? Massa. E o material que eu utilizo para medir a massa, para pesar a massa, é a balança, ok? Agora, nós temos também o volume e o espaço que a matéria ocupa, que geralmente é medido em mililitros e litros, tudo que é líquido, certo? E tudo que é líquido é possível medir o volume com um copo medidor, que são os dois exemplos trazidos aí nas imagens. Nós também falamos sobre o desperdício dos alimentos, tá? E aí, algumas das dicas para evitar desculpem, gente. Algumas dicas para evitar o desperdício são: primeiro, planejar as compras, ou seja, não comprar além da conta, né? Procurar comprar menos para não acabar sofrendo aí com alimentos que vão ser desperdiçados porque estragaram, certo? Além disso, reaproveitar alimentos. Então, ó, por exemplo, tem lá, vocês estão vendo exemplo aí, um omelete que de repente tem carne, tem tomate, tem uma série de outros alimentos que de repente foi feito aí no sentido de reaproveitar outros alimentos. Além disso, o armazenamento correto, tá? Então, muitos alimentos acabam sendo desperdiçados em função da armazenagem feita de forma inadequada. Então, por exemplo, peguei o alimento, cheguei no supermercado, coloquei direto na geladeira, e aí esse alimento está sujo, de repente está perto ali de um outro alimento que facilita com que esse alimento estrague. Então, rapidamente, esse alimento vai para o lixo, né? Porque não houve ali um armazenamento correto desse alimento. Além disso, calcular porções para não desperdiçar, quer dizer, na hora que for colocar comida, não botar além da conta, né? Colocar somente aquilo que vai comer de verdade. E também cuidado ao manusear e escolher alimentos. Então, por exemplo, na hora que vai comprar, se eu preciso comprar uma quantidade maior de alimentos, então, por exemplo, ao longo de uma semana, se eu tenho as verduras, por exemplo, maduras ou todas as verduras muito maduras, é possível que elas acabem estragando, né? Então, de repente, escolher alimentos que não estão tão maduros, para que eles possam durar mais, para que você possa consumir por mais tempo, certo? E aí, ainda sobre esse assunto, a importância de fazer uma boa conservação dos alimentos, tá? Porque muitas dessas transformações, tá? Muito alimento acaba sendo estragado em função de micro-organismos que estão ali instalados, certo? E aí, uma forma de evitar que esses alimentos estraguem, então, é impedir o acesso desses seres vivos, tá? Então, alguns alimentos, quando entram em contato com o oxigênio, eles acabam tendo ali uma transformação, ou seja, eles começam mesmo a estragar, tá? Então, existem algumas possibilidades que a gente pode utilizar para, de repente, fazer com que esses alimentos durem mais, tá? O primeiro é tampar recipientes. Eu dei aí até para vocês o exemplo do ovo, que de repente é importante você colocar num recipiente fechado, lá naquela primeira prateleira da sua geladeira. Uma outra possibilidade é envolver com plástico, tá? Para evitar o contato desse alimento com o ar. Então, se faz ali uma vedação desse alimento.
Uma outra forma é refrigerar, congelar os alimentos. Então, por exemplo, a fruta, ela está estragando. Eu quero fazer com que esse alimento dure mais. Lavo ele e coloco em vasilhas, põe no congelador e aquela fruta ela acaba podendo ser utilizada por mais tempo, tá? Uma outra possibilidade é a dissecação, então a retirada aí da água, tá? São alimentos aí, por exemplo, frutas secas, tá? Que duram mais tempo. Além disso, também é possível ferver o alimento para matar os micro-organismos. Então tá aí, esse foi um apanhado geral, tá? Do nosso conteúdo, uma revisão zona, e a atividade proposta é no livro lá do módulo 1, as páginas são a 222, 223 e 224. É uma atividade tranquila que você vai fazer rapidinho aí, e eu aconselho que vocês revejam aí todo o conteúdo. Se precisar rever mais alguma coisa, tem também os outros vídeos que foram gravados, tá? Cada um com um conteúdo. E eu espero que você tenha aí bons estudos, ok? E até mais, galerinha! Tchau, tchau!